O verão de 2022 trouxe sem margem de dúvidas mexidas no mercado que não deixaram ninguém indiferente. Lewandowski troca o Bayern pelo Barcelona, o Manchester City garantiu a aquisição de Erling Haaland, um dos jogadores mais pretendidos do defeso, e o Benfica vendeu Darwin Núñez aos ingleses do Liverpool, fazendo no processo um grande encaixe financeiro. Mas sendo talvez estes os maiores temas de conversa lá fora, em Portugal, dos muitos assuntos que se falavam, há um que é mais falado que os outros e também há mais tempo, uma vez que este processo já se arrasta há largos meses, onde um dia os avanços parecem indicar que o caso vai ter um final, mas no dia seguinte algo surge que leva a crer o contrário. Falamos, pois claro, do caso Ricardo Horta, que já há algum tempo que faz capa de jornais e agita os jornalistas portugueses. Já nos habituámos a viver com esta discrepância diária de realidades, onde é normal na manhã de um dia vermos Ricardo Horta dado como oficial na Luz, como na tarde do mesmo ver o negócio cair por terra. Por isso, campeões, hoje decidimos fazer algo novo. Vamos trazer aqui todas as etapas que o caso Ricardo Horta conheceu e, com isto, tentarmos juntos decifrar qual o desfecho que este caso terá, se bem que já estaremos certos que não irá ser fácil de deduzir tal coisa. Mas antes de iniciarmos esta demanda, junta-te a nós e a esta comunidade. Estamos a um pequeno passo dos 33 mil membros e gostaríamos imenso que dentro deste número estivesses tu também. É aqui que ficas a saber tudo o que se passa no futebol nacional e internacional, do maior ao mais modesto emblema, e se queres ser o primeiro a saber de tudo o que se passa, só tens de ativar as notificações e saberás de todas as notícias logo na hora. Antes de darmos início ao vídeo, queremos só agradecer o vosso apoio ao longo desta jornada e daquilo que aí vem. Obrigado por estarem sempre desse lado e sem mais demoras, vamos então descortinar tudo o que envolve o processo de Ricardo Horta. Ora, muito bem, Ricardo Jorge Luz Horta, como se dá a conhecer no mundo do futebol só por Ricardo Horta, começou a dar os primeiros toques na bola no Corroios, onde devido ao seu visível talento, o futuro internacional português foi contratado pelo Benfica, clube do seu coração, e onde faria grande parte da sua formação. Sairia mais tarde para a Margem Sul, assinando pelo Vitória de Setúbal, e acabaria a sua formação e daria então os primeiros passos no futebol sénior, onde pelo emblema sadino disputou 40 jogos e encontrou com sucesso a baliza por 7 vezes, conseguindo ainda assistir os colegas por 4 vezes. Com exibições de encher o olho, o Málaga, que na altura vivia o seu período mais feliz, disputava os lugares cimeiros do Campeonato Espanhol e, mais importante, o futebol da Champions, coisa que infelizmente não viria a durar, viu no jovem Ricardo um excelente reforço, onde se apressaram a dar $500 mil aos sadinos para levar Horta para a Espanha. Pelo emblema espanhol, o extremo disputou 56 jogos ao decorrer de 2 épocas, onde com a camisola 10 do Málaga, o português marcou 3 vezes e assistiu outra, levando o Málaga já em período de crise a uns fantásticos 9º e 8º lugar, respectivamente. Após este período fora, Ricardo voltaria a Terras Lusas, onde seria emprestado aos minhotos do Braga, e no final desta época os bracarenses conseguiam ficar com o jogador a custo zero. Um negócio que há 5 anos parecia ridículo pelo melhor marcador de sempre da história dos guerreiros, sendo que só estamos a ver a repercussão deste negócio e todas as suas implicações no dia de hoje, mas quanto a isso falamos mais daqui a pouco. Com os seus 93 golos marcados e 49 assistências, para não falar das exibições por si, Horta rapidamente se tornou num dos ativos mais cobiçados do futebol nacional, com o Benfica a chegar-se à frente para garantir o avançado, sob inclusive a aposta pessoal do presidente Rui Costa. Ele que está muito entusiasmado com a possibilidade de abraçar uma nova aventura na carreira, onde será permitido lutar por títulos e jogar a Champions. Ricardo não se mostra indeciso e gostaria muito de voltar ao clube que sempre assumiu ser do seu coração. Mas nem tudo será fácil para o natural de Almada. O primeiro impasse que o processo conheceu foi mesmo António Salvador, o presidente do Sporting Clube de Braga, que se mostrou intransigente nas negociações pelo extremo, onde tudo o que era menos de 15 milhões que definiu pelo craque, Salvador nem se dava ao trabalho de olhar, por assim dizer. Na sua primeira investida, o Clube da Luz ofereceu 10 milhões mais o passe de 2 jogadores, considerava esta proposta exagerada, sendo que ao longo dos períodos de negociações chegou mesmo a subir a parar
Braga e oferecer 12, mas Salvador continuava insatisfeito. No entanto, nos bastidores as coisas pareciam que estavam mais encaminhadas, uma vez que enquanto estava de férias, Ricardo Horta fora abordado por adeptos encarnados que lhe perguntaram em jeito de brincadeira quanto tempo demorava a aparecer em Lisboa, ao qual o capitão bracarense disse que se as coisas se estavam a resolver e que muito em breve estaria finalmente na luz. Pois esse muito em breve não se realizou, para a tristeza de muitos. Ricardo Horta viu mais uma vez o seu processo de transferência a ser arrastado por tentativas de negociações dos lisboetas, que esbarravam sempre em Salvador, mesmo apesar do atleta ter expressado inúmeras vezes a vontade de sair. Voltaria depois a especulação a crescer exponencialmente quando Horta não se apresentava na pré-época do Braga, levando a crer que o processo finalmente conheceu um fim, mas isso não se enquadrava com a realidade, pois no último dia Ricardo Horta apresentou-se no quartel-general Minhoto. Neste momento, muitos benfiquistas começaram a desanimar e muita gente achou que a transferência acabaria por cair por terra, mas nisto, um velho conhecido entrou no barulho. O Málaga, clube que Horta representou antes de se juntar aos minhotos, começou a fazer pressão junto da SAD Minhota para que a transferência se realizasse para a satisfação do Benfica, pelo menos por agora. Então o trato era o seguinte: devido ao negócio que os guerreiros fizeram com o clube de Andaluzia, onde viu o jogador rumar ao Minho a custo zero, via no contrato uma parte significativa do passe, ainda na posse do Málaga, onde estes viriam uma mais-valia sobre a transferência do jogador. Portanto, muito brevemente, os andaluzes possuem 67% do passe, mas em caso de transferência este valor não existe, sendo que o Málaga apenas terá direito a 33% daquilo que a transferência render, isto tudo segundo o jornal Record. Sendo que o cheque-mate do clube espanhol seria que, se o Braga recusasse a vender o jogador ao Benfica, poderia exigir na mesma, algo como 33% de uma oferta que superasse os 10 milhões efetuados pelos encarnados. Sendo que há relatos que os malaguenses podem mesmo pedir 67% deste valor, algo inconcebível para os guerreiros. Para a agrado do Benfica, esta investida do clube espanhol levou os minhotos a voltar a negociar o seu ativo mais importante. As coisas então lá se encaminharam e ambas as partes, segundo os diversos relatos, chegaram finalmente a um consenso, onde o Benfica chegou-se à frente e colocou 17 milhões e meio de euros na mesa pelo português, mais o passe de um jogador que ainda não está confirmado. Mas agora o Málaga deixou de estar nas boas graças encarnadas e mostrou-se como mais um impasse nesta longa novela. Com as comissões pretendidas pelos espanhóis, estes irão encaixar qualquer coisa como 5,8 milhões de euros, isto para que Salvador e companhia é inconcebível, uma vez que os arsenalistas não pretendem ir muito além dos 1,5 milhão de euros. E é perante esta intransigência espanhola que se vê mais uma vez o dossiê Ricardo Horta em risco. Contudo, já a falar certamente de tanto impasse, o próprio jogador parece que já se fartou de tudo isto e, estando já tão perto de poder vestir a camisola encarnada, o atleta avançou com uma queixa junto da UEFA e da FIFA, onde aponta a ilegalidade da detenção do seu passe junto de um fundo de investimento, uma vez que as entidades desportivas repudiam isto, permitindo apenas os clubes deter percentagem dos passes. Conseguirão Ricardo Horta, Benfica e Braga com isto superar o último obstáculo desta novela, ou cairá tudo por terra? O que nos dizem, campeões? Deixem aqui em baixo as vossas opiniões. Quanto a nós, reforçamos que estamos convencidos que Horta se juntará mesmo ao plantel de Roger Schmidt, mas isto ainda está longe de acabar. Aos nossos olhos, Horta irá ter o símbolo do Benfica ao peito no último dia do fecho de mercado, dando assim um fim digno de uma novela tão, mas tão complexa. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.